Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula passada, nós vimos sobre o Present Perfect, né? E vimos suas regras, vimos tudo sobre esse tempo verbal. E aí, hoje, nós vamos fazer uma comparação, certo? Sobre o Present Perfect e o Simple Past. Nós vamos ver algumas definições e ver como distingui-los, certo? Para isso, eu preparei um slide para explicar melhor para vocês. Present Perfect vezes Simple Past. Há muitas dúvidas sobre esses dois tipos verbais, porque eles são muito parecidos, né? Os dois falam sobre o passado. Porém, vamos ver mais na frente como diferenciar eles dois, tá certo? Para não confundir mais. Então, ó, usamos o Simple Past para falar sobre o passado de uma forma geral, ou para indicar que algo ocorreu no passado em uma data específica, uma ação pontual que já se completou, certo? Então, o Simple Past é para falar de ações que já acabou, aconteceu e não tem mais nenhuma ligação com o presente. Enquanto que o Present Perfect, como o próprio nome já diz, ele é usado para falar sobre algo que ocorreu no passado, mas que ainda tem alguma relação com o presente. Nós já vimos, né, esses dois tipos verbais, sabemos a estrutura das frases, a estrutura da frase do Present Perfect, eu passei na aula passada, e o do Simple Past você já tem no caderno. Então, outra forma de também diferenciar esses dois tipos verbais é observando a estrutura da frase. E aí, aqui eu tenho dois exemplos. I have worked as teacher in the past, que é numa frase no present perfect, que significa eu trabalhei como professor no passado. E aí, a próxima, I worked as a teacher in 1995. E aí, como vocês podem observar, né, as duas frases elas são no passado. O verbo está no passado, que no caso aqui é worked. Porém, o present perfect, que é essa primeira frase, ele foca na ação, certo? Ele não foca no que a frase já se completou. Por exemplo, quando eu digo que eu trabalhei como professor no passado, o foco está em eu trabalhei como professor, certo? E quando eu falo eu trabalhei como professor em 1995, o foco está em 1995, que foi o ano quando eu trabalhei como professor. Compreendam a diferença? Aqui tem outro exemplo. I have studied English at Ariadne. E aí eu já estudei inglês. Essa frase ela está no present perfect. Como vocês podem observar, o foco é na ação, no fato, né? Eu estou dizendo que eu já estudei inglês. E aí quando eu digo I studied English from 1995 to 1999, quer dizer que eu estudei inglês de 1995 até 1999. O foco ele está quando a ação aconteceu, né? Quando eu falo essa frase, eu estudei inglês de 1995 até 1999. Então, o foco está no ano que eu comecei e no ano que eu acabei, certo? O foco não está de que eu estudei em inglês. Compreendem essa diferença? E aí, uma forma de como aprender é apenas praticando mesmo, certo? Às vezes fica um pouco complicado quando a gente vê só assim, mas na prática mesmo é que a gente consegue notar essas diferenças. E aqui tá as referências.